Estamos de volta com esta mensagem sobre o pecado de Acã. É interessante aqui você analisar o efeito que o pecado causa na vida do ser humano. Se você ler em Romanos, capítulo de número 8, versículo 31, Paulo diz: que diremos, pois, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E você vê que o amado irmão Paulo ele vai descortinando ali, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele apresenta ali a fome, né, a altura, a profundidade, a nudez, a doença, perseguições, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas eu quero dizer para você que nada disso separa o homem de Deus, mas o pecado ele tem esse poder devastador de afastar o homem de Deus. Isaías 59, o verso 1 diz: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, uma tradução diz tapado, para não poder ouvir. Mas os nossos pecados e os vossos pecados causam divisão entre vós e o vosso Deus. Então o pecado ele tem esse poder de separar o homem de Deus. Nós vamos continuar sobre o anátema de Acã, e eu vou ler aqui novamente, capítulo 7 do livro de Josué, e o versículo 19 diz assim: então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, dá glória a Deus, faz-me confissão e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi o despojo, uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha do peso de 5 ciclos, cobicei a tomei, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Você observa aqui Josué, a princípio, prostrado diante de Deus, lamentando, havia rasgado as suas vestes. Deus disse: só levanta porque estás prostrado, Israel pecou, né? E Deus agora disse: se não tirar o anátema, não serei convosco. E a Bíblia diz que Deus agora orienta a Josué. No dia seguinte, Josué convoca os anciões e faz uma grande consagração, um grande jejum a Deus. E fez aquele grande jejum, uma santificação total. Depois da santificação, ele lançou então a sorte. Tribo por tribo. A primeira tribo, Judá. As 11, como eu falei ainda há pouco, ficaram isentas. Depois, família por família, aí veio a família de Zerá. As pessoas já começavam a ficar tensos. Depois, homem por homem, aí vem Zabide. E depois de homem por homem, casa por casa, está o nosso irmão Acã. Agora, Josué chama Acã, diz: peço-te, meu filho. Veja a maneira, cara, mesmo Josué destroçado com a frustração daquela batalha, mas ele conseguiu chamar Acã de filho meu. Poxa, é assim que Deus nos trata. Não importa quão pecador você é, não importa quão erro você cometeu durante a tua vida, mas Jesus continua te chamando de meu filho. Ele quer que você seja um filho, aquele filho obediente que guarda os seus mandamentos. E a Bíblia diz que aqui, quando Josué fala, o Acã reconhece que havia pecado. Mas você observa que, não obstante ele reconhecesse que havia pecado, ele não foi isentado. Você observa que ele disse: realmente eu pequei contra o Senhor. Existem 3 formas de nós cometermos pecado. Pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso próximo e pecamos contra o nosso próprio corpo. Você observa ali, quando os filhos de Eli viviam mergulhados no pecado, ele disse: olha, pecando o homem contra o homem, Deus julgará. Mas pecando o homem contra Deus, quem julgará? Em outra tradução, quem o defenderá? Então você pode pecar contra o homem, contra o seu próximo e contra Deus. Quando você peca contra o seu próximo, você tem que ir a ele pedir perdão a ele. Quando você peca contra Deus, você infringe a lei divina, você tem que pedir perdão para Deus. Se eu pecar contra você, não adianta eu pedir perdão para Deus, eu tenho que pedir perdão para você. Foi com você que eu errei. É com você que eu tenho que ter a humildade de me retratar e pedir perdão. Agora, quando eu peco contra Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus. O filho pródigo, quando retornou para a sua casa, reconhecendo a miséria, o profundo do poço que ele se encontrava, retornou para o seu pai e disse: pai, eu pequei contra os céus, ou seja, contra Deus.
Mas você observa que ele pecou também contra o Pai. Pequei contra os céus e contra ti. Tá? E o pecado, quanto o nosso corpo, é quando a pessoa se prostitui. A pessoa comete a prostituição, vem o adultério, vem a fornicação, masturbação. Tudo isso aí é prostituição. A pessoa está pecando contra o seu próprio corpo. E a Bíblia diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se vocês destruírem o templo de Deus, Deus o destruirá. É muito duro. A palavra de Deus ela é isso aí, mas essa palavra é que liberta as pessoas dos vícios, dos prazeres efêmeros desta vida. Você observa que ele confessou seu pecado, mas ele não foi isento. Peço-te, filho meu, dá glória a Deus. E ele disse, realmente eu pequei. Vou ler mais aqui na sequência, eu conheço bem esse texto, mas eu vou lendo para você acompanhando em casa. Josué capítulo 7, o versículo 21 diz assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Uma capa babilônica. Poxa, será que só por isso ele teria que pagar o preço que ele vai pagar, você vai ver no final? Uma capa babilônica, coisa que aparentemente simples. 200 ciclos de prata. Coisa simples, quando eles iam para as guerras, eles pegavam todos os despojos. Era muita coisa. Então isso aqui era uma gota d'água apenas. Não faria diferença nenhuma. E a terceira coisa que ele pegou aqui, vamos ver aqui o que mais ele pegou. Ó. Uma cunha de ouro no preço de 30 ciclos, cobicei, tomei. Uma cunha de ouro, cobicei, tomei, e estão escondido na minha tenda. Ele pegou isso aqui e levou. Você pergunta, mas por que Deus agiu de forma tão severa? Porque Deus não simplesmente poupou ele, dá uma advertência verbal aí, Josué, para Cã, e está tudo resolvido. Não. Pagou outro preço para quê? Para desarraigar o mal da terra. Eu conheço pastores aí que não disciplinam mais. Eu estou num distrito aqui agora que faz mais de 5 anos que o pastor está ali. Eu nunca vi disciplinar ninguém. E a gente vê as pessoas cometendo erro aí e subindo no altar. Eu estou com uma mensagem sobre o altar. Em breve eu vou pregar uma mensagem sobre o altar aqui. E quando eu pregar essa mensagem sobre o altar, ouça esta mensagem. Querendo profanar as coisas de Deus. Então, não disciplino mais. A disciplina, ela é remédio. A disciplina, ela é cura. A Bíblia fala em Hebreus, se você ler Hebreus capítulo 12, você vai observar que assim como o pai corrige o filho que ama, assim Deus nos corrige. Deus, uma tradução de Deus nos açoita. De que forma que Deus nos açoita, meu amigo? Através de uma doença? Não. Através da liderança. Se um pastor da igreja, e alguém cometeu um pecado grosseiro, ou seja, infringiu a lei de Deus, porque existe pecado que merece disciplina. Pecados grosseiros, como vício, como droga, como, por exemplo, fornicação, adultério, roubo, tantos outros pecados aí são chamados de pecado grosseiro pelos teólogos. Pecado digno de disciplina. Tem que ser disciplinado. Eu sou um evangelista da igreja, propenso ao erro, eu posso cair a qualquer momento, e a Bíblia me adverte, quem estiver em pé, cuide para que não caia. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que vigiar 24 horas por dia. Eu sou um ser humano como qualquer outro, sujeito a cometer qualquer erro, como qualquer outra pessoa. E se eu cometer um erro dessa grandeza, e tiver que ser disciplinado, eu vou ter que ser disciplinado e aceito de boa, porque eu transgredi a lei de Deus. Eu transgredi o mandamento de Deus. Então, Miguel, você vai ficar aí, evangelista Miguel, 6 meses no banco, 1 ano no banco, 2 anos, não tem problema. Eu vou encarar essa disciplina, porque eu estou infringindo a lei de Deus, eu sou consciente disso. E se o pastor fizer isso comigo é porque ele quer que a minha alma vá para o céu, ele não quer que eu vá para o inferno. Mas o pastor que não disciplina, ele não tem amor às almas. É aquele pastor que nós estamos vendo nos dias de hoje, os verdadeiros mercenários, estão preocupados com o dízimo, preocupados com as ofertas das ovelhas, mas não estão preocupados com a vida espiritual das pessoas. Aí vão concordando, esticando a corda. Porque a graça de Deus, ela é mais severa do que a lei, você não tem noção. E a gente observa aqui, muitos já não disciplinam mais. E a disciplina de Acã, ela foi dura, irmãos. Josué chamou os homens e só levou até a tenda dele. E ele ficou ali, diante das pessoas. Você já imaginou ele não conseguia olhar nos olhos de Josué? Já imaginou os filhos na volta, os netos, os parentes, os amigos? Poxa, com a mão na cabeça, meu Deus. Por que tu fez isso, Acã? Estava dentro da sua tenda. A sua mulher sabia disso e ficou quietinha. Os seus filhos sabiam disso, ficaram quietinhos. Isso chama-se pecado de omissão.
Às vezes o pastor tem alguém na sua família que está transgredindo a lei de Deus, mas ele não quer punir o outro, porque se ele punir o outro, mas se eu me punir o seu filho, como é que fica? Aí fica difícil, né, meu irmão? A igreja vai patinar, a igreja vai sofrer por causa de um erro de alguém. Aqui a nação sofreu por causa de um erro de um homem. Foi Acã que pegou aquela capa, que pegou aquela cunha de ouro. Foi Acã. Você observa aqui o prejuízo que ele trouxe para aqueles homens que estavam preparados, crente que iam ser vitoriosos, e voltaram, retornaram derrotados por causa de Acã. Havia escondido, aí foram, trouxeram a capa, trouxeram a cunha, tudo ali e colocaram ali. José disse, olha, não tu turbasse Israel, o Senhor vai te turbar agora. Pegaram a esposa, os filhos, colocaram, enfileirar toda a família ali, fazer tipo coisa e apedrejar as pessoas até morrer. Essa era a lei. Essa era a lei. Tá? Então tinha que ter a punição. Pagou com a sua própria vida, sua mulher, seus filhos, porque pelo pecado de omissão, sabiam e não confessaram. O prejuízo grande que ele trouxe, isso aqui é para ficar como um sinal para mim e para você, meu amigo. Quanto de nós, às vezes, temos o anátema. O que é anátema? É amaldiçoado, maldito. Né? O Josué disse, seja anátema, maldito. Deus disse, só enquanto não tirar, desarraigardes o anátema do meio de vós, não serei convosco. Então você observa aqui que o anátema pode ser um pecado dentro de você. Esse pecado que está aí escondidinho dentro de você, que você sabe que tem, mas você não quer abandonar, porque tem pecado que parece gostoso. Eu quero dizer para você que esse pecado pode te levar para o inferno. Uma certa feita, um moço procurou um vigário numa paróquia e disse, seu vigário, eu vim confessar meus pecados. Pois não, filho. Que pecado você cometeu? Olha, seu vigário, tal dia, tal hora eu cometi tal pecado assim, assim. Aí o seu vigário disse, olha, vou te dar mais sentença. Vai rezar tantas Ave Maria. E aí ele foi, na medida que ele confessava um pecado, olha, seu vigário, tal dia eu cometi esse e esse pecado. Aí o vigário dava uma outra sentença. Chegou no momento em que ele se calou e o seu vigário perguntou, filho, já confessou todos os seus pecados? Não, pastor, não, padre, ainda falta um pecado. Então confessa, filho. Olha, infelizmente, seu vigário, eu não vou poder confessar esse pecado. Por quê, meu filho? Porque esse pecado ele é gostoso. Sabe o que o padre disse? Filho, mesmo sabendo que esse pecado é gostoso, se você não confessar e não abandonar ele, ele vai levar você para as profundezas do inferno. É perigoso isso aqui. Talvez você tenha se escondido do seu pastor, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, mas de Deus você nunca vai esconder. De repente você está com anátema dentro de você, chamado inveja, uma pessoa invejosa. Você está com anátema dentro de você, o ciúme, tem um ciúme terrível da esposa, tem um ciúme terrível do marido. Isso é um anátema. Tu tem que arrancar esse anátema de dentro de você. Crentes iracundos, eu conheço os crentes iracundos. Tu tem que tirar esse anátema de dentro de você, meu irmão. Senão você vai ir para o inferno. Jesus te chamou para te transformar a tua vida. O Salmo de número 139, nós temos ali sobre... Um dia eu vou pregar mais a fundo sobre este Salmo, mas o versículo 7 diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, ali tu estás. Você sabe, meu amigo, que o que você fizer, mesmo que aos teus olhos esteja escondidinho, mas os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Eu sempre digo, Deus contempla uma formiga preta em cima de uma pedra preta, em noite escura, Deus está vendo aquela formiguinha ali. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu quero que você sirva. Porque você não vai conseguir se esconder de Deus. Pode se esconder de qualquer pessoa, mas de Deus você não vai se esconder. E você observa que Acã foi apedrejado. Ele, a sua família, morreram todos. E mais adiante no capítulo 8, onde eu vou retornar esta mensagem, vou pregar sobre a grande vitória do povo de Deus. Agora, depois de vitorioso, depois de limpo, abandonar o pecado, desarraigar o anátema, Deus deu vitória ao seu povo. Anotei aqui algo importante. Os 5 efeitos negativos do pecado de Acã. Muitas pessoas morreram, primeiro. O segundo, o exército ficou amedrontado, apavorado. A terceira coisa que aconteceu, né? Você observa aqui, ele desobedeceu a Deus, abandonou o mandamento de Deus. A terceira coisa, Deus disse que não estaria mais com ele se ele não desarraigasse. Nós sem Deus não somos ninguém. E a quarta coisa, sua família foi totalmente destruída. Não permita que a tua família seja destruída pelo anátema que talvez está dentro de você. Entregue a sua vida ao Senhor.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que Deus nos abençoe.